Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer uma correção da prova do Instituto Federal do Ceará. Com qual objetivo? Foi uma prova IDECAM. Então, o Instituto IDECAM ganhou a licitação para provas aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, para a secretaria, né, o IAGRO e a Agraer, tá? O edital está posto, a prova está próxima, então você já considere essa uma revisão, tá? Para a prova da Agraer e a prova do IAGRO, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá? Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Foi uma prova, tá? Do IDECAM, então você pode ver aqui na interface da prova, o Instituto IDECAM. A prova ocorreu quando que a prova ocorreu? Já tem algum tempo a prova, tá, cara? Eu acho que foi mês passado, tá? Foi mês passado ou mês retrasado, uma coisa assim, mas foi do começo do ano, tá? E a gente tem aqui toda a interface aqui da prova, tal, no Instituto Federal do Ceará, tá? Tá bom, então, ela foi para o cargo, um cargo em nível superior, tá? Administração, Ciências Contábeis, tá bom? Tá bom, então, me acompanha aqui no primeiro tópico. O que você vai fazer? Bom, eles vão propor um texto, olha como é que é a interface da prova. Todo o texto é numerado nas linhas, por quê? Porque, é claro, ele vai fazer menção a esse texto mais tarde. O que você vai fazer? Você vai ler o texto? Depende. Primeiro a gente vai ler o enunciado, tá? Você lê o enunciado para ver se você precisa ler o texto. Dá uma olhada no enunciado 1 aqui para mim. É um problema que a sociedade inteira vai enfrentar se uma geração ficar desprotegida. Assinale a alternativa em que a alteração dos tempos verbais no período acima tenha mantido correlação adequada. Tá, então você está vendo, não preciso ler o texto, tá? Olha o 2, também uma questão gramatical. Você vai avaliar se o mais, a hora que o mais for advérbio e a hora que ele for pronome indefinido, tá? Já o número 4, cara, dá uma olhada aqui, ó. Em relação às ideias do texto e a sua leitura com realização correta das inferências, assinale a alternativa a seguir. Aí não tem jeito, aí você vai ter que ler o texto, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer aqui primeiro a número 1, sem a leitura do texto. Vamos ver se a gente vai conseguir? Vamos lá. É um problema, presente do indicativo, tá? Que a sociedade inteira vai enfrentar. Então aí eu tenho aí também um presente, né? Com uma ideia de futuro, mas tudo bem. Vai enfrentar. Eu vou, tu vais, ele vai, tá? Presente do indicativo. Se uma geração ficar, tá? Então eu tenho o futuro do subjuntivo, tá? Por quê? Porque eu tenho se aqui. Vai enfrentar se uma geração ficar desprotegida. Tá, assinale a alternativa em que a alteração dos tempos verbais no período acima tenha mantido a correlação. Por quê? Porque os verbos eles se relacionam com os seus tempos verbais, meus amigos. Então, dependendo da alteração que você fizer, essa correlação ela vai cair num erro que nós chamamos de paralelismo verbal. Quer dizer, você tem que usar as correlações dos verbos adequadamente. Um exemplo para você. Se o professor me explicasse, eu entenderia. Não dá uma relação legal se você fala assim, se o professor me explicasse, eu entendo. Não, peraí, não é assim. É se o professor me explicasse, eu entenderia, tá? Isso se chama paralelismo verbal, se chama correlação adequada dos verbos. Dá uma olhada na letra A. Foi um problema que a sociedade inteira enfrentou. Se uma geração ficasse, peraí, se ele enfrentou, como é que é ficasse? Então, o lado hipotético ela não ficou adequado. Então, parece criança, né, tentando tatear verbo. Né? Olha essa letra B. Era um problema que a sociedade inteira teria enfrentado, tá? Se, veja, ao lado hipotético, teria pretérito futuro do pretérito indicativo. Teria enfrentado. Se uma geração tivesse ficado desprotegida, ele tem um condicional, tem um ficasse, correto, tá? Supostamente, o correto é a letra B. Por que supostamente? Porque a gente vai fazer o resto. Foi um problema que a sociedade inteira tinha enfrentado, já não ficou legal. Se uma geração ficasse, aí não deu certo. Era um problema que a sociedade inteira haveria de enfrentar se a geração ficasse, também houvesse ficado. Tudo confuso. Qual que é correto? Letra B, tá? Agora, olha o que nós vamos fazer. Número 2, tá? Diz assim. Assinale a alternativa em que o texto
no texto, tá? A palavra não desempenha papel adverbial. Quer dizer, ele escolheu a palavra mais. A palavra mais, ela vai ter duas possibilidades, tá? Ou ela vai ser pronome indefinido, ou mais vai poder ser advérbio de intensidade. Como é que você sabe a diferença de um para o outro? Basicamente, fazendo substituições. Quando você fala e você pode substituir mais por algum, alguma, ele vai ser um pronome. Quando ele não puder, quando ele tiver esse valor de intensidade, aí ele vai ser advérbio. Notem que ele dá a linha, tá? Então vamos fazer? Vamos lá, faz comigo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mais baixa, tá? Então, no caso aqui, linha 46. Me acompanha aqui? Linha 46, mais baixa. Aqui. Eles tiveram risco mais alto de doenças cardiovasculares e participação mais baixa. E participação algumas baixa? Não, né? Então, é mais baixa, menos baixa. Então, mais é advérbio, tá? Ele quer uma em que ele não seja advérbio. Então, vamos voltar lá. Letra B. Mais longo, 59. Vamos ver? 59, mais longo. Aqui. A sociedade inteira vai enfrentar se uma geração ficar desprotegida. O legado é mais longo. O legado é algum longo, não dá algum, né? É mais mesmo, intensidade. Advérbio, cara. Advérbio. Agora, dá uma olhada nessa outra aqui. C, mais dores, 65. Mais dores, 65. Olha só. Como mais dores está aqui perto, então eu vou começar antes, tá? Vou começar aqui na 64. Um relatório da Associação de Psicologia dos Estados Unidos aponta que a insuficiência de comida está associada em crianças a mais dores de estômago e de cabeça e a mais resfriados. Notem que aqui ele não é intensidade. Notem, está associada em crianças a algumas dores ou nenhumas dores, tá? Ou umas dores de estômago e de cabeça e alguns resfriados, tá? Então aqui ele não é o mais de intensidade, aquele é o meu advérbio, tá bom? Desculpa, aquele não é o advérbio de intensidade, aquele é o pronome indefinido, tá? Então, neste caso aqui, como ele não dá ideia de intensidade, supostamente a resposta correta é a letra C, tá? Então, aqui eu consigo trocar por algumas dores, menos dores, né? Não, menos não, mas algumas dores, umas dores, nenhuma dor ou nenhumas dores, tá? E assim por diante. Ou mais sucessivo da 74, ó, note como não dá para fazer, ó, 74. À medida que a idade avança, você fica, menos suscetível, mais suscetível à intensidade. Então, o advérbio tem a ver com adjetivo. Então, supostamente, todas são adverbiais, com exceção da letra C. Então, supostamente, o correto é a letra C. 3. Olha, as primeiras questões a gente não precisou ler o texto todo, tá? Vamos lá? Na linha 27, de obesidade exerce que função sintática? Cara, vamos lá? Linha 17. Vamos lá. É 17? Não, eu li errado, né? Deixa eu ver aqui. Não é 17, é a 27. Vamos lá. Faz comigo aqui na 27. Essas pessoas apresentam maior incidência. Nota que a palavra incidência é um substantivo. E quem tem incidência de. Então, notem que a regência não tem a ver com o verbo apresentar, mas sim com a palavra incidência. Então, quando o substantivo, adjetivo, advérbio exige preposição, esse elemento que se apresenta com preposição, ele é chamado de complemento nominal. Uma forma de você discernir também é a hora que você pergunta para você mesmo: a obesidade, ela está fazendo alguma coisa ou ela é alvo, ela é vítima, ela é passiva? Note que se incide de alguma coisa, tem incidência de. Então a obesidade, né, necessariamente não está fazendo nada, ela que tem incidência, tá? Então tá, neste caso ele é um complemento nominal. Complemento nominal, onde é que eu vou ter? A letra A diz que ele é adjunta de nominal, letra B diz que ele é complemento nominal. Então o correto é a letra B. Não é objeto indireto, porque não completa o sentido do verbo. Também não é agenda passiva. Qual que é o nosso problema agora? A número 4.
porque a número 4 diz respeito à leitura do texto. Notem, em relação às ideias do texto e a sua leitura com realização correta de inferências, assinale as afirmativas a seguir. Vamos ler o texto, cara. Vamos lá? Vamos experimentar. Você vai ter que fazer isso lá, né, cara? Então vamos lá. Faz comigo aqui, ó. Como fome vivida no útero e na infância prejudica o corpo por décadas. Esse é o título. Então vamos lá? Uma tragédia humanitária vivida sob... Tem que ler o texto todo, irmão. Então vamos lá? Uma tragédia humanitária vivida sob o nazismo em um dos países atualmente com um dos maiores indicadores de desenvolvimento humano do mundo, tem desde então trazido lições ao mundo a respeito dos impactos da fome extrema sobre bebês que ainda nem tinham nascido. Era o inverno de 1944 na Holanda, que na época estava parcialmente ocupada pela Alemanha nazista. Durante meses, as tropas alemãs bloquearam o suprimento de comida para grandes partes do território holandês, deixando 4,5 milhões de pessoas em situação de fome extrema. As pessoas comiam os cachorros, os gatos, os ratos. Eram simplesmente desesperador, disse um sobrevivente à BBC em 2013. Os padeiros não tinham trigo, então faziam pães aguados que grudavam na boca. Alguns estudos estimam que cada holandês dispunha de comida equivalente a 370 calorias por dia. Lembrando que as normas de saúde vigentes hoje sugerem a ingestão diária de 4.000 calorias por dia para mulheres e 2,5 mil para homens. Foi um dos mais graves episódios da fome ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, que deixou 20 mil mortos e só terminou com a derrota da Alemanha em maio de 1945 e a libertação da Holanda. É um desastre que permanece na memória coletiva dos holandeses até hoje, explica a BBC News Brasil, a pesquisadora Tessa Rosebom, professora de desenvolvimento de saúde na primeira infância na Universidade de Amsterdã. A memória coletiva do povo holandês sobre a Segunda Guerra é dramática, afirma. Claro que os números de sobreviventes estão diminuindo, mas todos conhecemos histórias de pessoas que tiveram de comer bulbos de tulipa, que tiveram que andar centenas de quilômetros para achar comida. Ao mesmo tempo, o fato de a fome extrema ter ocorrido apenas durante um breve intervalo de tempo, a escassez acabou quando o abastecimento de comida foi normalizado e a Holanda caminhou para ser um país extremamente próspero. Deu aos cientistas um cenário ideal para estudar o que a falta de nutrientes faz com o corpo de uma pessoa, em particular, uma pessoa ainda em formação dentro do útero da mãe. E as pesquisas sobre o inverno da fome, ou, né, aí ele colocou o nome, né, Winter, né, Long Winter, no original, mostram que as consequências são sentidas até hoje por pessoas que estão na casa dos 70 e 80 anos e provavelmente serão sentidas por seus descendentes. Rosenbaum e seus colegas coletaram em arquivos históricos registros médicos detalhados sobre mulheres que estavam grávidas durante o período de escassez e desde então estão analisando a saúde física e mental dos filhos dessas mulheres hoje idosos. Essas pessoas apresentam maior incidência de obesidade, de colesterol alto, de diabetes tipo 2 e de problemas cardiovasculares do que a população holandesa em geral. Abre aspas. Riscos que contribuem para menos bem-estar físico e mental e mais risco de mortalidade nesse grupo, diz a pesquisadora. Tá? Um motivo provável é que essas pessoas tiveram seus corpos programados desde o útero para sobreviver com muito pouca comida. Ao longo do tempo, isso se converteu em um problema de saúde. Abre aspas. Encontramos diferenças claras em termos de estrutura e tamanho do corpo. Achamos que isso se deve à falta de blocos de montar, ou seja, de má nutrição de suas mães quando elas estavam construindo o corpo de seus bebês, explica Rosenbaum. Além disso, diz que exames de ressonância magnética feitos nessas pessoas indicam que seus cérebros são menores, o que pode explicar por que eles parecem ter um desempenho pior em tarefas cognitivas. E, de modo geral, o cérebro dessas pessoas parece envelhecer mais rápido, afirma a pesquisadora. As consequências observadas na Holanda se referem a um período histórico único e extremo, mas servem de alerta quando os impactos que a falta de nutrientes tem na saúde
de longo prazo das pessoas, em particular fetos e crianças, e de como isso pode prejudicar a força de trabalho futura em um país, explica Rosenbaum. Isso vale inclusive para países como o Brasil, onde 19 milhões de pessoas estavam no final de 2020 em situação de insegurança alimentar, quando o acesso e a disponibilidade de alimentos são escassos, segundo cálculos da rede de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. Abre aspas. Primeiro, o estresse da pandemia impacta, né? Aí tem toda a relação, né, da pronúncia da palavra impacta, mas tudo bem. Impacta crianças já no útero, e sabemos isso a partir de pandemias passadas. A gripe espanhola, 1918, por exemplo, deixou marcas duradouras nas crianças que ainda não haviam nascido. Sabemos que eles tiveram um risco mais alto de doenças cardiovasculares e participação mais baixa no mercado de trabalho, afirma Rosenbaum. Abre aspas de novo. A restrição ao acesso à comida no Brasil, neste momento, pode muito bem ter consequências negativas, principalmente para crianças no útero. Vimos isso na fome holandesa. Mas também foram observados efeitos similares em outros momentos nos quais houve restrição de comida, como em períodos graves de fome na China, na Irlanda ou no continente africano, como um todo, diz ela. Então, como isso não teria um efeito similar nas crianças brasileiras? Diante desse cenário, Rosenbaum argumenta que quando se protege a criança e se garante que grávidas, bebês e crianças recebam nutrição saudável, produz-se um benefício para toda a sociedade, que contará com adultos mais produtivos, olha que maravilha, e com menos problemas de saúde. É impressionante ver como os cérebros de pessoas gestadas sob a fome são menores, fazem menos conexões, têm profusão cerebral mais pobre para tarefas cognitivas. Tá? A escassez de comida não afeta só a saúde física futura, mas como essas crianças vão se sair na escola, como conseguirão contribuir para o mercado de trabalho. Nesse sentido, há um importante efeito econômico a ser considerado. Se as crianças tiverem a pobreza incrustada em seus cérebros, quase literalmente, jamais conseguirão contribuir com o seu potencial máximo. É um problema que a sociedade inteira vai enfrentar se uma geração ficar desprotegida. O legado é mais longo, com um preço mais alto a ser pago. Uma reticências aqui, né? No Brasil, havia em 2019, segundo o levantamento da Fundação Abrinq, pelo menos pelos direitos da criança, ao menos 9,1 milhões de crianças de até 14 anos em situação domiciliar de extrema pobreza, e que provavelmente significa que estavam sob insegurança alimentar, um problema que se agravou com a pandemia, o desemprego e a inflação. Um relatório da Associação de Psicologia dos Estados Unidos aponta que a insuficiência de comida está associada em crianças a mais dores no estômago e de cabeça e a mais resfriados. E a fome severa antecipa doenças crônicas entre crianças em idade pré-escolar, diz o texto. Além disso, viver sob a insegurança alimentar pode causar estresse tóxico, que por sua vez, abre aspas, afeta o desenvolvimento cerebral e aprendizado e o processamento de informações e os resultados acadêmicos das crianças. Ainda assim, é nos bebês no útero que os malefícios são piores, diz a pesquisadora holandesa. É durante a gravidez que todos os órgãos estão sendo formados. Se eles forem construídos com blocos menores e mais pobres, não surpreende que haja consequências de longo prazo para a resistência aos estresses da vida cotidiana. Os efeitos disso podem ser mitigados ao longo da vida, mas são persistentes, ela agrega. O coração terá menos células musculares, os rins terão menos unidades de filtragem, o cérebro terá menos neurônios. À medida que a idade avança, você fica mais suscetível a problemas. Claro que pode-se consertar um pouco disso. Um bebê desnutrido pode receber muita comida saudável, atividades e estímulos e minimizar os efeitos, mas reverter completamente não é possível, porque você não consegue construir seu coração do zero
outra vez, diz a BBC em novembro de 2021. Notem que eles escolheram um texto novo, né, cara? A prova ocorreu, se não me engano, foi mês passado, tá? E agora a gente tem um texto de novembro de 2021. Então, quer dizer, um texto aí de um espaço aí de uns 4 meses, 3 meses, né? Tá, ele vai fazer algumas perguntas, vamos ver? Diz assim: em relação às ideias do texto e à leitura como realização correta de inferências, assinale as afirmativas a seguir. Vamos lá? Uma vez que uma parte dos holandeses sofreu com fome ainda no útero, o chamado inverno da fome, depois que crescem, seu organismo procura compensar a falta de comida e eles comem além da normalidade, favorecendo os casos de obesidade e alta de colesterol. Cara, ele fala alguma coisa assim, né? Mas só que, veja bem, na verdade ele está falando o contrário, né? Que o corpo ele foi programado a receber menos comida. E aí, à medida, ele pode até se alimentar normalmente, tá? Não é que ele vai procurar mais para compensar, tá? Claro, não tem como ele ter uma lembrança do útero que ele passou fome no útero, ele foi mal nutrido no útero, ele teve uma má formação no útero. Número 1 tá errado, cara. Número 2, diz assim: o período de pandemia pode ter seus efeitos sentidos no futuro, pois, com base em pesquisas anteriores, crianças expostas à fome poderão apresentar dificuldade e serem bem-sucedidas cognitiva e profissionalmente. Correto? Então, quando a criança está crescendo, teve fome, claro, ela vai ter problemas para ser bem-sucedida, tanto na parte cognitiva quanto na parte profissional. Correto, cara? Segundo o texto, né? Terceiro, diz assim: a fome é prejudicial não somente aos fetos, mas também às crianças expostas à pobreza extrema, uma vez que poderão desenvolver precocemente doenças cardíacas e renais crônicas, por exemplo, antes mesmo da vida adulta. Correto, cara? Então ele fala, né, que se a criança também, depois do útero, né, depois que nasceu, vamos dizer assim, ele também não for mal alimentado no seu período de formação, é claro que isso também vai acarretar problemas. Então, o que a gente tem? A gente tem a letra C, porque somente a 2 e a 3 estão corretas, tá? Não é bem o que é dito na número 1. Na número 1 tá falhando, o negócio é falho, tá? Gostou de passar pela experiência da leitura do texto? Tem que ler, cara, não tem jeito, não tem pra onde correr. E ler com atenção, tá? Vou fazer assim? Diz assim: encontramos diferenças claras em termos de estrutura e tamanho do corpo e achamos que isso se deve à falta de blocos de montar, ou seja, da má nutrição de suas mães quando elas estavam construindo o corpo de seus bebês, fecha aspas, explica Rosebon. A respeito do período acima, analise as afirmativas, tá? Pontuação, olha só, o emprego de aspas simples em bloco menor, né, blocos de montar, desculpa, se justifica como forma de dar destaque à expressão, naturalmente construída em sentido figurado. Não sei se você notou, mas no final do texto ele volta à expressão bloco de montar. Necessariamente não é um sentido figurado, é o nome que se dá, isso mesmo, tá? Notem que ele falou que o coração vai ter menos resistência, o rim vai ter menos unidades de filtrar. Então, quer dizer, o que é o bloco de montar? Justamente os órgãos serem mais completos. Necessariamente não é uma linguagem figurada, é o nome que se dá. O que houve aqui, houve uma ênfase, a primeira parte está certa, mas a segunda está errada, tá? Porque o bloco de montar é o nome que se dá, ou seja, de má nutrição, no caso, ou seja, que é para toda a expressão anterior, não só para bloco de montar, tá? Número 1 tá errado, cara. Vamos lá, analisa agora a número 2. O trecho entre travessão explica a ideia contida em falta de blocos de montar, que seria a ideia completa, correto, né? É o travessão do aposto, tá? Então, nesse caso aqui, está correta 2. Olha o terceiro. O segmento de suas mães quando elas estavam construindo o corpo de seus bebês ficaria igualmente correto caso os pronomes possessivos fossem substituídos por artigos definidos. Ih, rapaz, pode? Vamos lá? O segmento das mães quando elas estavam construindo o corpo dos bebês. Tá certo. Ele colocou de suas, só para uma ênfase melhor. ênfase melhor é um sarro, né? Mas é mais ou menos essa a ideia. Só para dar ênfase. Só que ele poderia colocar
das mães quando elas estavam construindo o corpo dos bebês. Tá certo. Então tá certo o 2, tá certo o 3. Todas estão corretas? Não. A número 1 não. E a letra A e a letra B fala que a número 1 está correta. Então por isso a correta é somente a letra C. O 6, cara, o 6 eu consultei o gabarito final, tá? E o gabarito final, ele elimina o número 6. Aí eu dei uma olhada e ele tá correto, né, cara? Primeiro, ele está perguntando qual é aquela que não se tenha mantido a adequação norma culta, quer dizer, aquela que está errada. Se você der uma olhada, a letra A, ela já está toda esquisita, porque ele colocou esse ponto de interrogação, do nada, não é uma pergunta. Porque eles parecem ter um desempenho pior em tarefas cognitivas, seus cérebros são pequenos, não é uma pergunta, é uma causa, não é? O porquê estaria aqui, o correto seria o ponto, então necessariamente errado seria a letra A. Só que dá uma olhada aqui na letra B. Seus cérebros são pequenos, mas a ciência não consegue ainda explicar por quê. Cara, não consegue explicar por que os estudos são incipientes. O porquê tem que ser separado, mas ele não pode ser com acento, ele tem que ser sem acento. Está errada a letra B. Olha a letra C. Deve existir um porquê. Correto, tá? Olha a letra D. Seria necessário pesquisar muito para descobrir por que, nesse contexto holandês, porque o porquê está com acento, porque ele está próximo de ponto. Toda vez que o porquê estiver próximo do ponto, o que vai ficar tônico e vai necessitar do ponto de interrogação, ou melhor, ponto de interrogação, do acento circunflexo. Nesse caso aqui a gente tem uma vírgula, tá? Tá bom então. Só que qual que é o problema? Tá tudo certo, mas tá errada a letra A e a letra B, então não tem resposta. Tá? Então tem que anular a questão mesmo, tá bom? Então eu não tive acesso ao gabarito preliminar, mas eu acho que está no site, tá? Mas eu também não tive curiosidade de ver. Só vi o gabarito definitivo. Aí conferi aqui, realmente, tem duas erradas. Essa letra A, ela está toda errada, não tem como consertar ela. E aqui o porquê está errado. Porquê? Não é porque não dá, né? Porque os estudos são incipientes. Aí o porquê tem que ser separado e sem acento. Está errada a letra B. Está errada a letra A, tá? E o gabarito oficial, melhor, o gabarito definitivo eliminou o número 6, tá bom? Tá bom, então. Olha isso daqui, é fácil de fazer, faz comigo aqui. Durante meses, as tropas alemãs bloquearam o suprimento de comida para grandes partes do território holandês, deixando 4,5 milhões de pessoas em situação de fome extrema. Notem, consequentemente, deixando 4,5 de pessoas em situação de fome extrema. Isso mesmo, a relação de consequência. Tá? Fácil, né? Não é condição, não é concessão, não é causa, né? É consequência. Olha o número 8. O número 8 está assim, ó. Começa assim. No Brasil, havia, em 2019, segundo o levantamento da Fundação Abrinq pelos Direitos das Crianças, ao menos 9,1 milhões. Por que tem que ser milhões? Porque aqui é 9, tá? Então você não concorda com 1, você concorda com o primeiro numeral. 9,1 milhões de crianças de até 14 anos em situação domiciliar de extrema pobreza, o que provavelmente significa que estavam sob insegurança alimentar, um problema que se agravou com a pandemia, o desemprego e a inflação. Isso está lá na linha 61. Reunindo-se os segmentos sublinhados no período acima e reescrevendo-os independentemente da alteração de sentido, então eu só quero reescrever a frase, sabe de texto, né? Analise a alternativa em que tais alterações tenham mantido a adequação da norma culta. Você quer fazer? Faz comigo aqui. No Brasil, hão de existir ao menos 1,5 milhão, tá? Por quê? Porque toda vez que tiver o numeral quebrado, tá, por vírgula, você vai fazer a concordância com o primeiro numeral. Então, toda vez que for 1,5, 1,9, 1,1, vai ser 1,1 milhão, tá? Porque ele ainda vai ser 1. 1,99 milhão, tá? 1,5, né? 1, e assim por diante. Então, não pode ser milhão. Outra coisa. Como aqui o verbo existir, tá, eu poderia colocar o verbo haver no plural, porque ele é auxiliar. Contudo, ele tem que concordar no singular, porque é 1. Então a letra A está errada, tá? Letra B. No Brasil devem haver ao menos 8,4 milhões. Correto. Contudo, o 8
pediu plural. Contudo, o verbo principal é o verbo haver. Então, o deve não pode ir para o plural. Porque como o verbo haver é o verbo principal e ele designa um verbo impessoal, isso é, uma oração sem sujeito, o verbo auxiliar fica no singular. Então, o correto é: no Brasil, deve haver. Por quê, GC? Se 8 precisaria de milhões. Por quê? Porque o verbo haver é o verbo principal, ele está no sentido de existir. Aqui é uma nítida oração sem sujeito. 8 milhões vai ser objeto indireto do verbo haver, tá? Ao menos é advérbio, então você não conta como objeto indireto, tá? Somente 8 milhões. Se, no Brasil, pode existir, tá? 1,8 milhões. Ó, a concordância do verbo está certa, porque o verbo principal é o verbo existir. Qual que é o problema? É 1. Então não pode ser 1,8 milhões, tem que ser 1,8 milhão, tá? Porque ainda se tem que concordar com 1. Tá errado também. Olha a letra D. No Brasil, há de existir. Aqui o verbo principal é o verbo existir, então o verbo haver poderia ir para o plural. Por que ele não vai? Porque aqui o sujeito é 1. É 1,9 milhão de crianças. A frase é esquisita, mas ela está correta do ponto de vista da concordância, tá? Isso é norma culta. No Brasil, há de existir ao menos 1,9 milhão de crianças. Beleza? Olha essa 9, como ela é legal de fazer, ó. Faz comigo. Diz assim: diante desse cenário, Rosenbaum argumenta que quando se protege a infância, quando a infância é protegida, a partícula passivadora. Mesmo sendo uma partícula passivadora, ele vai obedecer regras de colocação pronominal, tá? Então, como ele é uma oração subordinada, ó, toda ela, a oração subordinada vai acabar aqui, ó. Então, Rosenbaum argumenta isso, também uma oração subordinada, tá? Então, o que acontece? A posição do C aqui, ela deveria ser procrítica, tá? Por quê? Porque ele ainda vai ser atraído pelo quê? Não, no caso aqui o quando vai ser atraído pelo C e o C aqui também vai ser atraído pelo quando, tá? Então ele também é de posição proclítica, tá bom? Bom, notem que aqui ele é partícula passivadora e aqui também. E se garante isso, quer dizer que isso é garantido. Partícula passivadora produz um efeito, o efeito é produzido. Todos os três são partícula passivadora, tá? Vamos lá. A respeito da palavra ser, sua colocação e classificação, tá vendo? Vai perguntar as duas coisas. O que a gente vai entender? Analisa as afirmativas. Número 1. A primeira e a segunda ocorrência constituem caso de próximo obrigatório. Correto. Por que correto? Porque pelo simples fato de serem orações subordinadas, o pronome tem que vir para antes do verbo. Correto, cara. Correto. Tá. Faz a outra aqui. A terceira ocorrência, numa visão do português contemporâneo, pode atender à exigência de próximo obrigatória, independente da vírgula anterior. Por quê? Porque nesse caso, notem só, ele ainda é uma oração subordinada. É uma oração subordinada substantiva. Tá vendo ela aqui, ó? Rosenbaum argumenta que se produz. Então eu tenho a vírgula aqui, mas eu tenho que colocar o pronome antes da vírgula. Por quê? Porque o que ainda vai continuar atraindo. Então, como a atração do que, todo o que atrai pronome oblíquo para perto dele, mesmo tendo a vírgula, você nota que a vírgula ocorreu nesse ponto aqui e até esse ponto, por quê? Porque a oração subordinada está deslocada. Eu poderia fazer a frase assim, ó. Diante desse cenário, vírgula, Rosenbaum argumenta que se produz um benefício para toda a sociedade, que contará com adultos mais produtivos e com menos problemas de saúde quando se protege a criança e se garante que grávidas e bebês e crianças recebam nutrição saudável. A oração subordinada, que é temporal, está deslocada. Por isso que eu coloquei a vírgula. Então, a próclise ainda seria obrigatória, tá? Então, vamos lá? Vamos ler de novo a questão 2. A terceira ocorrência, numa visão do português contemporâneo, pode atender à exigência de próclise obrigatória, independente da vírgula anterior. Correto. Correto, cara. Pelo menos uma das ocorrências do C tem valor reflexivo. É errado. Todas elas são partículas apassivadoras. Então, neste caso, correto é a letra A, conforme gabarito preliminar, conforme gabarito definitivo. Tá?
Muito bem, é só uma análise, tá? Que nós estamos fazendo aqui. E o número 10? O número 10 está assim. Assinale a alternativa em que a palavra que, no texto, se classifica distintamente das demais. Ai, meu Deus, e agora? E olha que ele complica, por quê? Porque ele coloca apenas uma parte. Então, com uma parte você não fala nada, cara. Você tem que olhar tudo. Então, vamos lá? Vamos para a linha 9 lá. Que cada holandês. Vamos tentar entender o que ele é? Que cada holandês. Vamos lá? Linha 9. Tá aqui, ó. Linha 9. Alguns estudos estimam que, notem, alguns estudos estimam isso. Então, notem que o nosso que aqui é uma conjunção integrante. Ela antecipa uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tá? Então, nesse caso aqui, é uma conjunção. Beleza. Já sei, então, que ela é uma conjunção. Vou voltar para lá. Olha a letra B. Vamos lá? Olha a letra B. Que andar. Aí, ó, você não tem como saber. Tem que ir para o texto. Linha 17. Que andar. Vamos lá? Que andar. Linha 17. Aqui. Tiveram que andar. Não dá para ver ainda. Tem que ver o restante. Tá? Vamos ver? O período todo? Diz assim. É claro que, né? Claro que os números de sobreviventes estão diminuindo. Mas todos conhecemos histórias de pessoas, histórias de pessoas que tiveram pronome relativo. Tá? Então, pronome relativo está evocando a palavra pessoas. Pessoas que tiveram de comer bulbos de tulipa. Que tiveram, de novo, pronome relativo. Está evocando pessoas. Pessoas que tiveram. Que andar. Você sabe fazer isso daqui? Esse que aqui não é conjunção. Esse que aqui é uma preposição. Essa preposição ela é chamada de preposição acidental. Então, veja bem, quando eu vou responder alguma pergunta de alguém no WhatsApp, eu coloco assim, ó. Por exemplo, a pessoa me convida, a minha esposa, para ir ao cinema. Vamos ao cinema, Gessé? Aí eu falo, cara, não posso ir, porque eu tenho de trabalhar. Cara, eu não consigo ver do outro lado, sabe? Mas a gente percebe no dia a dia como as pessoas ficam desconfortáveis. Então, você fala assim, não posso fazer tal coisa porque eu tenho de trabalhar, eu tenho de ler, eu tenho de estudar. As pessoas não falam assim. As pessoas falam, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. É errado? Não. Mas só que você tem que ter ciência que o que, ele não é conjunção. O que é uma preposição que está ligando dois verbos. O que você está vendo aqui é uma locução verbal. Tiveram que andar. Como é que eu vou saber, Gessé? Primeiro, o tiveram está flexionado e o andar está no infinitivo. E o que está fazendo o papel da preposição de. Então, tiveram de andar. Então, o que nós temos? Nós temos uma preposição acidental. Então, você está vendo? Então, o que acontece? A gente ainda não sabe a resposta. Por quê? Porque a letra A... Eu vou rabiscar um negócio aqui. Quer ver? Vou pegar uma caneta aqui. Vou rabiscar aqui. Opa, não. Não é isso que eu queria fazer. Desculpa. Isso. O que eu queria fazer é isso aqui. Quero escrever. Vamos lá? Escreve comigo aqui. Isso mesmo. Aqui. Vou escrever aqui. Então, aqui na A, eu tenho uma conjunção, tá? É uma conjunção. Tá bom? Conjunção. Tá? Aqui na letra B, ela é uma preposição. Preposição. Tá? Muito bem. Agora eu vou analisar a letra C. Vamos analisar a letra C? Vamos lá. Analisa comigo aqui. É que, linha 30. É que, linha 30. Vamos lá. Tem que ser, porque só olhando ali não tem como saber nada. Tem que ver no texto. É que, linha 30. O motivo provável é que. Notem, verbo de ligação e conjunção integrante. Essa é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Por que ela é predicativa? Porque a única coisa que pode vir depois do verbo de ligação, irmão, é o predicativo do sujeito. Então, de novo, eu tenho uma conjunção, tá? Então, de certa forma, eu já sei a resposta, tá? A resposta correta é a letra C. Desculpa, é a letra B. Porque a letra A é uma conjunção e a letra C é uma conjunção também. Conjunção. Fechou? Beleza. Agora eu vou analisar
A letra D, linha 74. Claro que, tá? Logo de cara eu já te falo, parece muito uma conjunção, tá? Esqueci o número da linha. Que linha que é? Linha 74. Claro que, 74. Tá aqui, ó. Tá fácil. À medida que a idade avança, você fica mais suscetível a problemas. Claro que pode se consertar. Ó, claro que portanto, pode se consertar. Então, visto que pode se consertar. Porque pode se consertar. Então, note, melhor que claro que é melhor conjunção conclusiva, tá? Então, no caso aqui, bom, se você ficar em dúvida de classificar, ela se parece muito uma conjunção conclusiva, tá? Mas se você ficar em dúvida, o que acontece? A gente já sabe a resposta. Por quê? Porque também o claro que vai montar uma conjunção, uma locução conjuntiva, que também a gente pode chamar de conjunção. Então, o que, meus amigos? Vai ser conjunção na letra A, conjunção na letra C, conjunção na letra D. Na letra B, não. Na letra B, ele vai ser uma preposição, que nós vamos chamar de preposição acidental, tá? Então, supostamente, o correto é a letra B, conforme gabarito preliminar não vi, conforme gabarito definitivo. Tá bom, então? Você viu? Essa foi a correção. Vou voltar ali para a interface da prova de novo, para você ver aqui. Instituto IDECAM, tá? Fiz para vocês, meus alunos que vão fazer a prova do IAGRO, a prova do Agraer, tá bom? Para você conhecer essa banca aqui, que fez a prova lá no Instituto Federal do Ceará, tá bom? Meus amigos, então, terminando, tá? Esse foi mais um episódio do Gramática Descomplicada. Se você gostou, deixa o seu like, coloca um obrigado, só faça um comentário, é muito legal, porque ajuda o canal a ganhar a devida relevância e ajuda a língua portuguesa a ganhar a relevância que assim nós pretendemos, tá? Nesse caminho, que é um caminho árduo, meus amigos, mas é um caminho de estudo, é um caminho de recompensa, como tudo aquilo que você investir em você, volta com recompensa para você. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, com certeza voltará trazendo consigo seus molhos. Isso é o quê? A colheita. A colheita te espera, meu amigo. Continua estudando, continua se esforçando, tá? Tem que andar e tem que chorar, como diz o versículo bíblico. É com dor, tá bom? No mais, conta aqui com seu amigo, professor Gessé Cortez. Por quê? Porque esse foi mais um episódio do Gramática Descomplicada. Eu sou o professor Gessé Cortez e te espero nos próximos vídeos. Muito obrigado.